Olá, pessoal, tudo bem? Estou então aí nessa semana de vestibular PUC, tendo o prazer de receber a professora Luciana Bergman falando com a gente aí direto da Serra, aí nos deu a gentileza aí, né, Lu, de nos atender. Tudo bem, Lu? Oi, professora Alex, tudo bem, alunos que vão fazer neste final de semana vestibular da PUC? Então, hoje eu Legal, vou falar sobre redação PUC. legal, Lu. E esse vídeo aí foi bastante cobrado pelo pessoal, né? Vamos lá então. Lu, a Sim, primeira pergunta clássica, né? A gente sabe que a prova da PUC sofreu duas mudanças em 3 anos, né? Essa mudança, essas duas mudanças de prova em 3 anos, elas chegaram a afetar a redação ou o modelo de redação ele se manteve durante esses 3 últimos anos de PUC? em relação à prova em si, aos critérios de correção, não afetou, né? Vamos dizer que não afetou. Uh, Em relação ao peso, que agora é peso 1, isso, né, essa mudança do peso afetou com certeza, né, o peso 1 em redação. Mas o estilo da prova, da redação se manteve, características, a forma do aluno escrever. Se manteve, sim, a correção também, as redações que a gente vê que tem notas mais altas, tudo isso, né, a gente vê uma sequência que não é destes 2 anos. Legal, Lu. E o lance que os alunos fazem muito, e certamente tu deve lidar muito com isso, né? E aí, Lu, a redação da PUC é parecida com a da URGS, é parecida com a do Enem, ela é diferente? Eu estou te fazendo essa pergunta agora. Com certeza, a redação da PUC não é parecida com a do Enem. E aí vem aquele medo dos alunos, né? Que eles passam o ano todo, a maioria, né? Fazendo redação do Enem e perto da PUC, não, tem que me dedicar para a PUC, assim como para as outras particulares. Ela é mais parecida com a da URGS, digamos que a redação da URGS e a da PUC têm semelhanças, né? Bem nítidas, assim. E como é que tu pode caracterizar essa redação da PUC, Lu? Imagina que o pessoal está dando uma última revisada. O que tu pode falar para o pessoal, assim, em nível de característica dessa prova? Bom, então, primeiro, o aluno vai ter que produzir um texto dissertativo argumentativo, né? A velha redação de vestibular, que é um texto opinativo, né? Então, essa característica não mudou. Né? É o mesmo tipo de texto da URGS, do Enem, da maioria dos nossos vestibulares, dissertação, tá? Relação, vamos ver assim, ó, número de linhas. A PUC pede uma produção textual de 25 a 30 linhas. Então, vamos pensar, aquele aluno que está acostumado a fazer 30 linhas na redação do Enem, ele vai fazer as mesmas linhas que na redação da PUC. Né, o número de linhas máximo é o mesmo, só que o mínimo na PUC são 25. No Enem, né, o mínimo, a partir de 8 linhas está valendo. A gente sabe que um texto com 8 linhas lá no Enem vai ter uma nota bem baixa, né? Então, ali, entre 25 e 30 linhas. Perfeito. Lu, algum cuidado em relação a temas? A PUC ela trabalha temas assim mais previsíveis ou a PUC de vez em quando coloca uma surpresa em nível de tema? Olha, assim, são 2 temas. Se seguir como, né, a última prova, serão 2 temas. A PUC não faz uma prova com tema único, como é no Enem e como é na URGS, né? Então, são 2 temas. Que é uma grande Estes vantagem, né, Lu? e estes temas, eles são, de alguma maneira, assuntos relacionados aos textos da prova de português, né, da PUC. Então, o aluno já tem ali um embasamento, uma contextualização do assunto, né? Então, isso ajuda. Né? Então, assim, ó, 2 temas. Vamos pensar assim, ó, diferenciais. O que o aluno pode fazer na PUC que no Enem não é recomendado? São 2 temas. Tá? Então, ele vai escolher. Então, já tem essa diferença. O aluno na PUC, ele pode, eu coloco assim, olha, a tendência é ter um tema mais conceitual, né, e aí a gente pode ser mais, né, fazer uma abordagem mais subjetiva. No Enem não pode, no Enem, né, são problemáticas sociais, então tu faz uma abordagem, né, mais distante, mais objetiva, né, mas não é obrigatória essa subjetividade. Quando eu falo subjetividade, Alex, é aquilo, o uso do eu, né, o uso de um exemplo particular. Mas, dependendo do tema da PUC do comando, esse eu vai ter que estar lá. Então, o aluno tem que ter muita atenção. Eu posso falar os 2 últimos temas da Claro. PUC, só para fazer um comentário? Então, assim, olha, lá no último vestibular da PUC, que foi no
né? Acho que foi em janeiro de Foi em 2019. 27 de outubro de 2019. Outubro? Nossa, Outubro. quanto tempo! Olha Foi, só. foi a estreia da PUC aí fazendo uma prova bem cedo, né? Foi 27 de outubro. Sim, isso foi muito cedo, exatamente. Depois é que vieram as outras particulares. Né? Assim, olha, mas é o tema. Daí ficou o único vestibular 2020, né? Porque daí agora no inverno não teve. Mas então, assim, olha, os dois temas, né, relacionados aos assuntos dos textos da prova. O primeiro é esse que eu chamo de uma abordagem conceitual mais subjetiva. Como é que é? Deixa eu ler aqui assim, olha. O que é pior? A chamada mentira piedosa ou a verdade cruel? O que tu acha? Eu acho que teria para o segundo. Eu vou ler o segundo aqui, olha. Comprometedor o primeiro. Tema 2. Olha a Ciência. pergunta que tu me faz no meio da entrevista, Lu, pelo Sim, amor de Deus, vamos né? lá. Eu vou pro Ó, vamos segundo, eu vou ver. pro O segundo. que o professor Alex... Eu acho que tu escolheria o Eu vou segundo. pro Ó, segundo. tema 2. A ciência por trás da mentira. Por que caímos em golpes? Ah, esse tá mais interessante de escrever. Ah, Certamente eu iria para esse. exatamente. Então, assim, olha, o que a gente vê aí? A gente vê um tema que eu chamo de tema conceitual, tu tem que dar o conceito e ele vem a mentira, a verdade, mas não é qualquer mentira, qualquer verdade. É a mentira piedosa ou a verdade cruel. O que é pior? Né? Então, esse tipo de pergunta, esse tipo de tema, ele permite uma abordagem mais pessoal. Na minha vida, eu já passei por alguma experiência em que eu tive que escolher entre ser verdadeiro, né? Uma verdade ali que vai fazer o outro sofrer, ou às vezes a mentira foi a melhor alternativa, uma mentira piedosa, uma mentira ali com valor ali de proteger o outro. É uma discussão interessante, né? Então, assim, para o aluno fazer esse texto, se ele escolher esse texto, sempre prestando atenção no roteiro. Então, assim, a PUC, ela geralmente faz uma proposta bem curtinha, ela vem com a pergunta e ela faz um breve roteiro. É muito importante ler esse roteiro, porque ali tem as orientações. Por exemplo, neste O que é pior, a chamada mentira piedosa, verdade cruel, ela coloca ali, você deverá refletir sobre o dilema proposto, apresentar seu ponto de vista, ao dissertar, considere as consequências geradas por uma mentira piedosa ou pela verdade cruel. Uma coisa que é muito comum, Alex, nas redações do Enem, é o chamado repertório sociocultural, e os Clássico. alunos trazem uma citação, eles querem trazer ali um embasamento numa frase, ali, num aforismo de um pensador, numa teoria. Na PUC, isso não precisa. A gente pode fazer esse tema, né, sobre a mentira e a verdade só com as nossas observações, com o nosso repertório pessoal, com o nosso conhecimento de mundo. A gente não precisa e nem deve trazer dados estatísticos, por exemplo. Então, aí tem uma diferença bastante significativa entre a redação da PUC e a redação do Enem. Enquanto a redação do Enem, ela pede dados, né, para comprovar ali a problemática ali em discussão, a PUC não. Né? Então, essa é uma abordagem, digamos, mais subjetiva, mais filosófica, tu pode ter ali uma abordagem ali para a área, né, social, psicológica, mas não precisa ter essa, né, a famosa citação do Enem. Agora, Alivia bastante a carga que ele não precisa levar, né? O Enem tem que levar uma carga maior de informações, né? e daí a qualidade do texto da PUC vai depender muito da fluência do aluno, né? Da linguagem, da qualidade da frase dele, né? Da clareza das ideias. Eu não preciso embasar a minha tese, né, num conceito de verdade, por exemplo, né, de Aristóteles. Eu não preciso disso. Agora, se eu tenho algo que eu acho lá no momento, né, que eu estou escrevendo que vai ser pertinente, né, que vai ser bom, claro que eu posso usar. A gente pode usar a citação, mas a gente não precisa, não é um diferencial, né? O que a PUC valoriza bastante? Ela valoriza a literatura, né? Referências à música, né? E literatura, eu sempre comento com meus alunos quantos temas da PUC já trouxeram essa questão da literatura e da linguagem, né? Muitos, né? Agora, voltando agora para essa prova lá, que foi a última que os alunos fizeram, o tema 2. A ciência por trás da mentira. Por que caímos em golpes? Então, eles colocam ali uma historinha, né? Primeiro eles perguntam, será que são as pessoas de menos instrução que caem em golpes? Não necessariamente. Eles trazem um exemplo ali de um pesquisador lá, todo, né,
condecorado e tudo mais, que caiu em golpe. Então, aí a discussão é, por que a gente ainda cai em golpes? Por que a gente cai em mentiras? Eles dão um exemplo do golpe do bilhete, né, no roteiro. Clássico. Né? Bom, esse Exatamente. aí, ao longo da pandemia, parece que o pessoal caiu mais no golpe do bilhete, incrivelmente, como a gente escuta bastante, lê bastante sobre isso, né? Sim, e aí que vem, né? Eu acho que a questão de o aluno, né, ele tem que ter segurança. Se for uma prova como as últimas, né? Porque a PUC antes, ela tinha 3 temas, diminuiu para 2, aí já teve Eu uma lembro, mudança. eu lembro. Então, o aluno, eu falo assim, ó, na hora você vai ler a prova, o aluno vai ver a prova, e vai ter que tema que eu vou conseguir desenvolver mais. Aquilo assim, às vezes é aquilo que eu falo, é um insight. Claro que o estilo de escrever do aluno, às vezes, tende por um tema mais conceitual, né, ou por um tema mais objetivo. Mas eu espero isso, um tema mais conceitual, um tema mais objetivo. O que eu tenho observado agora, nesses vestibulares, muitas particulares estão trazendo questões ligadas à pandemia, ao que a gente está vivendo hoje, Algumas né? questões de física também já apareceram ligando, eram bem previsíveis, inclusive, né? Sim, e daí a questão é que fica, será que a redação da PUC vai fazer uma proposta, né, que peça o posicionamento do aluno em relação a algum aspecto, né, do que a gente vivencia hoje? É uma possibilidade. Mas a PUC, ela nunca pegou assuntos assim atuais nesse sentido. Aconteceu ali um atentado, o tema foi sobre um atentado. Nada impede, porque o que a gente está vivendo é algo único, né, que afetou a vida de todos nós em diferentes âmbitos. Então, é uma discussão bastante relevante, mas se vai ir por essa É linha. possível também uma surpresa geral, né? Algo nada a ver com o que está rolando na pandemia, né? Exatamente. O que eu posso, assim, de uma análise como professora que trabalha, analisa os temas, tudo mais, como professora de redação, é isso. Sendo 2 temas, um tema com esse viés mais conceitual, né, que pode pedir mais esse lado mais subjetivo, e um outro tema com um viés mais objetivo, mais prático, né? A gente tem que aguardar. E vão ser 2 dias de prova, né? A gente Um está dia de falando. prova, um dia de prova. Um dia não, mas Um eu dia. digo assim, redação, os outros cursos, eu ainda tenho Sim. essa questão, né? Porque para outros cursos vai ser no domingo, só prova de redação e vai ser uma prova, né, online, os alunos vão digitar com todas as outras regras. Então aí a gente vai ter Com toda a mais assessoria, né? outros temas, exatamente, vai ter mais outros temas. Por exemplo, os alunos estão preocupados porque nessa prova virtual vai ser 1 hora só para fazer a redação, né? 1 hora só de prova, é um É, tempo bem a apertado. UCPEL, a UCPEL vai inovar bastante também, né? A UCPEL, ela largou na frente até e vai fazer uma prova remota de todas as matérias no domingo. Sim, E eles vão usar uma plataforma bem avançada, inclusive com algum tipo de reconhecimento, etc., para impedir colas, né? É possível tu impedir cola de maneira remota. E o pessoal está trabalhando muito com essas tecnologias, o SAT nos Estados Unidos já trabalhando com provas também remotas, né? Então é possível, por exemplo, tu escutar só a voz da pessoa, a pessoa não pode sair do quadro da câmera e assim por diante, né? não, o E CPEL tem que ter a câmera, né? O aluno tem que estar, exatamente por isso. né, no quadro da Tu não câmera o tempo tu não vai todo. poder sair do enquadramento da câmera. Então a CPEL, ela se deu bem porque com o avanço da pandemia, eu vou te ser bem sincero, eu não sei se a PUC, se o vestibular da PUC aí fosse daqui a 1 ou mais 2 semanas, não sei se a PUC conseguiria realizar a prova dela, né? Talvez houvesse uma restrição a isso, né? Então, uh, a PUC deu essa, abre aspas, vamos chamar de sorte, se é que se pode usar essa palavra esse ano, né, Lu? Mas a PUC Sim, deu essa sorte, vamos dizer assim, de ter feito a prova agora, nesse final de semana, e eu creio que se fosse um pouco mais adiante, haveria o risco de não poder fazer, tá? sim, E claro que aí a gente vai pegar Enem em janeiro, todo mundo está falando do Enem, Enem vai ter Enem, o Enem já vai ser em janeiro, com as restrições mais severas, a tendência é uma queda novamente, né? Então eu creio que para o Enem não vai haver nenhum tipo de restrição. Mas a PUC vai manter a sua prova aí de 1 hora para os outros cursos, né? E o sujeito não vai ter nenhum tipo de fiscalização mais acentuada, né? Ô Lu, fala não. sério, né? Vai ter cara fazendo prova por irmão, né? Isso aí a gente não tem nem dúvida, né? Daí o que que a PUC pesou, né? O curso de medicina é muito Não concorrido. tem como fazer isso.
Os outros, né, muitos cursos sobram vagas e tudo mais, né? Sim, Então o nível de ela concorrência está muito baixo, né? Com a abertura desenfreada de vagas nas particulares, né? As chamadas unisquinas, que eu me refiro, né? A gente teve, no ano retrasado, 49% das vagas das instituições privadas não utilizadas, né? No Brasil inteiro. É muita é vaga, né? muito, né? Tu É tem, tu muito, tem uma né? oferta maior do que a procura, né? A realidade é essa. Mas, Lu, então, alguma dica final sobre a redação? Palavras Olha, finais para quem está nos assistindo? vamos ver então, para o aluno que vai fazer a prova no sábado, né, o candidato à medicina, e também no domingo para os demais cursos, né, não copiem, né, passagens dos trechos da prova de português, né, então isso está bem claro, está escrito, na verdade, nas instruções, né, procure ser original, né? A redação da PUC ela pede isso, né? Um aluno que escreva a partir da sua realidade, né? E aí a originalidade é um ponto que conta, né? Nós temos 3 critérios de correção na redação da PUC. Na verdade, é uma correção bem prática, né? Expressão. Né? Então, vocês têm que cuidar com a linguagem da língua escrita e modalidade escrita no padrão do português. Então, cuidem, revisem bastante as vírgulas, as concordâncias, a regência de verbos, né? O uso da crase. Então, isso é muito importante, né? Cuidem também na parte da expressão a frase, né? Não pode ser aquele texto truncado com frases curtas, também não pode ser um texto com frases muito longas que a gente começa a ler e se perder, né? Então a gente Legal. tem que ver esse equilíbrio, né, Alex? O segundo critério de correção é estrutura. Então, eu já falei, estrutura dissertativa, né? O aluno tem que fazer um texto dissertativo, e é muito importante o encadeamento das ideias com os elementos de coesão, as famosas conjunções, né? Os operadores argumentativos. Vou pôr uma ideia, coloco no entanto, vou adicionar uma ideia, coloco um ademais, um além disso, vou concluir um portanto, sabendo, né, que na redação da PUC, a presença desses elementos, claro que ela é importante, como todo texto dissertativo, mas não é tão, né, numerosa como o Enem exige. A redação do Enem já é outra história. E o terceiro ponto, que mais vale, é 40% da nota da redação, é conteúdo. E aí entra a abordagem do tema, né, a organização das ideias, a qualidade das ideias, os intertextos quando o aluno traz, né, os exemplos são exemplos pessoais, se tudo está a serviço da argumentação. Então, assim, ó, é dissertação, os nossos alunos sabem fazer. O que eles não podem chegar lá é fazer um tema, né, no mesmo molde da redação do Enem. Aí eles não vão gostar e vai ter, Vai né, uma ter, série de vai ter uma descontos. série de consequências. Ô Lu, bom, já te agradeço desde agora, né, em nome dos nossos alunos que estão assistindo, dos vestibulandos. Já vou te deixar o convite para a gente bater um papo de novo lá em janeiro, né? Provavelmente tu vai falar ao vivo comigo da praia, né? E aí E nós eu vou vamos, continuar aqui, é, vamos falar sobre a redação do Enem em breve, né? Vamos deixar então chegar ali no claro. finalzinho de janeiro, aí chegando perto da prova a gente já vai falar da redação do Enem. Lu, muito obrigado, valeu pela disponibilidade aí, tá? E Certo. até a próxima. Eu agradeço, então, a oportunidade. Vamos lá, boa prova para todo, né, para todos os nossos alunos, né?